E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou te dar 5 dicas de como se sair bem numa entrevista de emprego. Mas calma, antes de começar o vídeo, eu gostaria de apresentar para vocês o Seja Membro, que é a turma exclusiva aqui do Radiologando, onde lá nós postamos PDFs com conteúdos, vídeos de conteúdos, posicionamentos, simulados para concurso público para você já ir se preparando e muito mais. E o detalhe, e o mais importante, tudo isso semanalmente. Então se você se interessou e quer saber um pouco mais sobre radiologia, aprender cada vez mais e ter mais conhecimentos, é só você clicar aqui no botão ao lado do inscreva-se, que está aí o Seja Membro, ou então conferir o primeiro link que está na descrição. Lembrando que se você é novo no canal, como eu falei, também se inscreve aí no canal e ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo e ficar por dentro de todo o conteúdo que é postado aqui também semanalmente. Nos siga também nas redes sociais, tanto no @radiologando como também no @RugioProf, para você radiologar de pertinho conosco, participar de live, acompanhar o que é postado no feed e muito mais. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom, pessoal, sabemos que ao final da nossa trajetória aí, depois de a gente ter a nossa formação, seja num curso técnico, tecnólogo, aquela ansiedade, medo do estágio, chega aí a hora de você se apresentar e participar da sua primeira entrevista de emprego. E aí, o que é que você vai fazer? Como é que você vai agir nessa entrevista de emprego? Exatamente esse vídeo é para você que vai participar de alguma entrevista de emprego ou quer saber dicas extras de como se sair bem numa entrevista de emprego para trabalhar aí com a radiologia. Então, vai anotando aí no seu caderninho, no seu celular, para você não esquecer. Lembrando que essas dicas são muito importantes. E aí, vocês sabem quais são? Bom, para início e começo de tudo, para você causar ali uma boa impressão na sua entrevista de emprego, seja ela a primeira ou qualquer outra entrevista de emprego, você precisa ir com um traje formal e evitar utilizar as roupas que você usa no seu dia a dia. Ou seja, você tem que ir bem apresentável, porque querendo ou não, a aparência, o primeiro impacto é o que vai causar. Sabe aquela ideia de que tipo, o que fica é a primeira impressão? Pois bem, você tem que causar essa primeira impressão de forma positiva, do ponto de vista que te dê aí alguns pontos relevantes para a sua apresentação. Então, utilizar roupa formal é um dos pontos importantes porque demonstra o tipo de profissional, o tipo de competência que você tem com relação à sua aparência. Porque imagina, se porventura você utilizar uma roupa que não é formal, o entrevistador pode pensar que ele não se preocupa nem com a roupa que ele está vestindo, quem dirá com o tratamento aos pacientes. Então, claro, sabemos que a roupa ela não vai definir caráter, mas ela vai causar uma boa impressão, ela vai passar organização, competência para o entrevistador, e isso é bom para a sua entrevista de emprego. Segunda coisa, evitar responder com gírias, falar termos utilizados também no dia a dia. Saiba que uma entrevista de emprego é uma entrevista de emprego e não uma conversa informal. Então você precisa saber o que é que você vai falar e como você vai falar. Então, evitar utilizar aí vícios de linguagem. Por mais que nós tenhamos no nosso dia a dia, tentar ser o mais formal possível, também para você causar aí um impacto não só à sua impressão, mas também ao tipo de diálogo, ao tipo de conversa que você pode ter com o seu entrevistador. Então, evitar utilizar vícios de linguagem também é um dos pontos interessantes para você se sair bem numa entrevista de emprego. Terceira dica, evitar falar muito, pois sabemos que numa entrevista de emprego, às vezes pode bater o nervosismo e às vezes a gente acaba falando coisa que o entrevistador não perguntou, ou até mesmo você soltar aí uma informação pessoal demais que não seja ali conivente ou que não seja ali de acordo com o tipo de entrevista que você está fazendo. Então, sempre manter ali uma conversa em um nível totalmente mais formal e responder apenas o que o entrevistador perguntar. Claro que muitas vezes a gente pode ter aquele nervosismo, como eu falei, mas tentar controlar isso vai fazer com que você possa se sair bem e, claro, responder de forma sucinta, educada e totalmente formal. Como eu disse,
sem vícios de linguagem. Outra dica também bastante interessante e importante é evitar atrasos. Então a nossa quarta dica aí é com que você seja e cumpra o horário. Por exemplo, se sua entrevista de emprego está marcada para as 8 horas da manhã, chegue meia hora antes. Por quê? Pode acontecer que durante o seu percurso aconteça alguma coisa, ou no dia anterior aconteça algum imprevisto, ou até mesmo no próprio dia. Então, se sua entrevista é de 8 horas da manhã, chegue no mínimo aí meia hora antes. Evite chegar em cima da hora ou que sair atrasado. Isso já vai causar aí uma má impressão e vai dizer também que tipo de pessoa que você é. Então, se você chega atrasado ou em cima da hora, pode causar a impressão de que você é alguém desorganizado e você não quer causar essa impressão. Então, tente chegar antes, tá certo? Tente sair de casa um pouco mais cedo. Mesmo que você conheça o trajeto que você vai fazer, prevenir-se é a melhor dica que eu posso dar para vocês. Então, chegar no horário certo, com antecedência, é o ideal. Isso vai demonstrar com que você tem ali a sua responsabilidade quanto ao seu horário. Então essa aí é a nossa quarta dica para você se sair bem numa entrevista de emprego. A quinta dica que eu tenho aqui trazer para vocês é tenha um currículo em mãos, na sua pasta, na sua mochila, na sua bolsa, de forma organizada, não dobrado ao meio. Lembre-se, organização, tá? Isso é muito importante. Então tenha esse seu documento em mãos. Por mais que você já tenha enviado previamente via e-mail, via WhatsApp, que hoje em dia a gente está tudo modernizado. É pelo WhatsApp, manda um PDF, manda um e-mail, manda um áudio. Por mais que você tenha enviado isso, todas as informações, tem ali o seu documento e o seu currículo. Por quê? Caso dê alguma coisa e não tenha internet no local e ela não consiga visualizar seu currículo, você está ali com ele impresso, pronto para demonstrar. E além de estar com o currículo, mantenha ele atualizado. Se o seu currículo tem foto, mantenha uma foto atualizada. Se você se mudou de endereço, mantenha o seu endereço atualizado. Os seus dados são muito importantes aos cursos que você fez, aos cursos que vocês estão fazendo ou aos cursos que vocês estão em andamento aí. Bote tudo no currículo de forma organizada e de forma cronológica também, para o entrevistador saber o que você está fazendo, como anda a sua vida profissional. E isso é muito importante também, tá bom? Então temos aí as 5 dicas para vocês. Traje formal, evitar utilizar vícios de linguagem, responder apenas ao que o entrevistador pergunta, manter ali o seu horário de comparecimento com antecedência e também levar o seu currículo com os seus dados atualizados. Gostaram das dicas? Vou trazer aqui uma dica bônus para vocês. E a dica bônus é o seguinte: como eu falei, muitas vezes nós podemos ficar nervosos, ansiosos, devido aí à nossa primeira entrevista de emprego. Então, evite interromper o entrevistador durante a sua fala. Se ele perguntar alguma coisa, você responder ou você responder incompleto e você se lembrar durante a fala dele, evite falar. Segure e faça um comentário no final, sutil, para que ele possa perceber que você está ali numa conversa tranquila. Evitar ser muito eufórico. Isso vai te ajudar também a manter um equilíbrio durante a sua fala. Então, caso você queira fazer algum comentário de alguma coisa que você esqueceu durante a entrevista, você pode comentar isso no final, para poder concluir ali. E outra, numa entrevista de emprego, todas as perguntas possíveis e imagináveis são possíveis de serem perguntadas. Por exemplo, diga aí para mim um defeito e uma qualidade sua. Você não vai começar pela sua qualidade, porque senão você vai terminar com o seu defeito. O que você pode fazer? Comece falando do seu defeito e, em contrapartida, diga uma qualidade que pode amenizar esse seu defeito. E daí você pode sair de uma maneira mais sutil. Por exemplo, você pode dizer que você é muito agoniado, muito eufórico, sabe? Gosta de fazer as coisas rápido. Mas, em contrapartida, você pode dizer que você tem esse instinto, mas que você tem controle sobre as suas ações, que você faz algo com segurança. Isso vai fazer com que esse seu defeito, esse seu ponto negativo, seja amenizado. Então sempre diga primeiro o seu defeito e, em contrapartida, dê uma qualidade sua que possa sobressair esse seu defeito.
é uma dica bônus que eu tenho para vocês, tá bom? Bom, pessoal, então comente aqui embaixo se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu quero saber, ou se você tem alguma outra dica, compartilhe conosco para que a gente possa saber cada vez mais e aprender até mesmo a se portar muito melhor em uma entrevista de emprego. Como eu falei, seja ela a primeira ou qualquer outra entrevista que a gente for passar, tá bom? Bom, então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreva no canal e não perca nenhum conteúdo. E para isso, ative as notificações. Lembrando que se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a turma exclusiva do Radiologando, é só vocês clicarem no primeiro link da descrição ou então clicarem no ícone aqui do Seja Membro, que fica ao lado do botão do Inscreva-se. E nos acompanhem também nas redes sociais, tanto no @Radiologando como também no @IgorJuliProf, onde lá você poderá obter muito mais informações, conteúdos que eu tenho certeza que você vai gostar. Então eu encontro com vocês no próximo vídeo, pessoal. Valeu!